capítulo 9, versículo 19. Existem palavras que são muito direcionais. A gente chama de palavra doutrinária. É uma doutrina. E eu preguei essa mensagem hoje pela manhã. E o pastor Paulo falou: Rafa, você precisa pregar essa mesma mensagem nos 2 cultos da noite. É desafio pregar a mesma mensagem 3 vezes no mesmo dia. E eu estou muito feliz de poder compartilhar essa mensagem com vocês. É uma doutrina que está aliando a nossa igreja para essa nova estação. Pode continuar, meninos, enquanto eu falo essa pequena introdução. Sabe por que eu quero ministrar essa palavra hoje? Olha bem para mim, eu tenho uma crítica a fazer aos profetas da nova geração. Por quê? Os profetas dessa geração não têm nenhum compromisso com você. É um absurdo. O cara chega para uma menina que está tentando engravidar e sem o mínimo pudor, ele fala assim: Deus me disse que você vai engravidar mês que vem. Aí ele pega uma oferta dela, né, porque ele não vai profetizar sem oferta. Quem já viu o profeta do Pix na internet? Faz o Pix. Você nunca viu? Já viu? Faz o Pix que eu oro por você. Até a dor no coração. Ele pega aquela oferta e ele vai embora. Sabe onde é que ele vai estar aqui daqui a um mês? Sei lá onde. Aquela menina não vai engravidar. E ela vai se frustrar. E aquele profeta nunca teve responsabilidade pelo que ele falou. Posso te dar uma dica? Honra tudo que seus pastores falam nesse púlpito, porque daqui a 20 anos eles ainda vão estar aqui para serem cobrados por tudo que já disseram em cima desse púlpito. Quem pode dar glória a Deus? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero mais profeta que não se engaje comigo. Quer profetizar um negócio na minha vida? Então vem viver minha vida junto comigo. Vem me ajudar, vem me discipular, vem caminhar do meu lado. Não vem com uma de e vai embora. Não, vem cá, vem comigo e vamos ver o fruto disso junto. Vamos pagar o preço junto de sermos responsáveis pelo que a gente declara. Quem entende isso junto comigo? Amém? O tema da palavra de hoje é o poder de pertencer. Olha para quem está do seu lado e pergunta: a quem você pertence? Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos ela hoje. Que o Senhor torne ela viva para nós, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Se você já abriu sua Bíblia, eu estou muito feliz porque hoje à tarde, hoje de manhã, a gente teve uma aula do pastor Paulo, na nossa 16ª turma do curso Visão Rema. Aliás, as inscrições para a 17ª já estão abertas, então se prepara, está lindo demais. Pastor Paulo hoje deu a aula sobre a história da Rema, contou lá dos primórdios, como é que a Rema começou. Tem gente que estava aqui nessa época, meu irmão, e o pastor Paulo contou cada detalhe lindo, e foi muito bonito que num determinado momento ele contou uma coisa que aconteceu no ano de 1995, e ele falou assim: numa quinta-feira de 1995, aconteceu isso. E aí o irmão Jorge, você pode ficar de pé, Jorge, só para a igreja te ver. Então, olha todo mundo, Jorge, lá, aquele jovem rapaz ali. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida do diácono Jorge. Ele levantou e ele disse: sabe o quê? Eu estava lá, pastor, naquele dia. Desde a época. Aliás, hoje de manhã eu fui brincar com o Jorge. Eu falei assim: Jorge, você tem que dar uma palestra aqui na igreja junto. Aí eu apontei um monte de gente que voltou para a Rema depois de uns anos. Quem é que um dia deu uma caminhadinha, mas voltou para a Rema? Deixa eu ver. Ali, ó, Caleb, ali, ó, Davi, estou pegando. Falei com o Jorge: você tem que dar uma palestra. O nome da palestra é Não Saia da Rema, senão você vai ser obrigado a voltar. E aí o Jorge falou assim: pastor, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi sair dessa igreja. A Rema é a única, gente? A única? Não, tem várias igrejas saudáveis. Mas, gente, a Rema é a Rema. Né, Luciane? Fala para mim. Eu falei hoje no culto da manhã, a Luciane que está ali, ela é a precursora do painel de LED. Você não sabe disso? Vai lá atrás, naquele painel lá, e você vai ver umas fotos de congresso com um painel imenso pintado à mão no fundo. Quem pintava o negócio à mão inteiro era ela. Aliás, eu acho digno ensinar ela a mexer no programa aí do Resolume. Imagina ela operando aí. Dá o strobo aí, filho.
Dá um estrobo aí. Ah, garoto. Imagina, Lu, você ali, ó. Aperta esse negócio, menino. Amém? Obrigado. Vou botar o controle aqui no púlpito. Ai, meu Deus do céu. E essa tarde, o pastor Paulo, pastor Eliane, o Jorge e a família colocaram lá no grupo do Visão Remo uma homenagem a mim. Eu nem tinha visto. Acabei de ver ali antes do culto, mandei para o Firmino. Pode mostrar aqui, Firmino, no telão? Olha que lindo, gente. Eu fiquei emocionado com isso aqui. Olha isso aqui. Sabe quem é esse aqui? É a Aurora. Sou eu na salinha do tio Jorge. Aí olha o que está escrito aqui, ó. Ontem menino, hoje pastor, Deus te abençoe, pastor Rafael. Quem poderia imaginar que o menino ajudava a alimentar uma multidão. Parabéns por ter sido escolhido para excelente obra. Uau! Sabe qual que é o nome disso aqui? Pertencer. Eu sei que eu sou novo, tudo bem. Eu sei que eu sou um jovem, tudo bem. Mas você sabe há quanto tempo eu pertenço? Daqui a 20 anos, eu vou estar aqui ainda. Pertencer te dá um poder diferente, te dá uma autoridade diferente. Se você não pertence, você não tem autoridade. O tema da palavra de hoje, o poder de pertencer, já falei. Vamos para o texto, eu tenho algo lindo para te mostrar aqui. 1 Coríntios 9, 19, Paulo falando assim: porque eu, sendo livre de todos, Paulo dizendo, sou livre, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os judeus, procedi como se eu fosse judeu, a fim de ganhar os judeus. Paulo está dizendo que para ganhar eu preciso pertencer, eu preciso caminhar junto. Tem uma frase que a gente fala muito, ganhe o coração da pessoa para você, antes de ganhá-lo para Jesus. Como é que você fala de Jesus para alguém, se você não está nem aí para Ele? Você tem que ganhar o coração da pessoa, você tem que pertencer de alguma maneira, a fim de ganhar os judeus. E para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que estão debaixo do regime da lei. Versículo 22 comigo aqui. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. É você assistir um jogo de futebol, mesmo não gostando de futebol. Para quê? Para ter comunhão com aquele cara. Porque você sabe que a hora que você chamar ele para a igreja, ele vai com você. É você pertencer, é você correlacionar. Os pedagogos ensinam que para falar com uma criança da maneira correta, como é que é, pessoal? Você tem que ir? Você vai falar com o Jordan? Você tem que ir. Sabia, né? Eu prometi que eu ia te zoar. Você tem que baixar no nível e falar olho no olho. Eu lembro muito, já falei várias vezes isso aqui, eu lembro muito de Jesus conversando com Pedro. Jesus fala, Pedro, tu me amas, só que ele usa no grego a palavra ágape, que significa amor incondicional. Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Filéu é um amor de amizade, amor banal. E aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro responde, Jesus, eu te filéu. E aí na terceira vez, Jesus baixa para pertencer. Qual foi a última vez que você baixou o teu nível para pertencer? Não, comigo não. Baixar o nível para pertencer. Jesus baixa e fala, tá bom, Pedro, tu me filéu, olhando olho no olho. Aí Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te filéu. E aí aquela é a conversão de Pedro, coisa mais linda. João capítulo 21. Tem uma história, eu já vou voltar para esse texto, mas tem uma história interessante, de uma mãe cuja vizinha sempre pedia comida na porta dela. Tem arroz, tem feijão, por favor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E aí um dia, essa mãe deixa o filho em casa, vai na casa da vizinha e pede sal. Fala assim, vizinha, estou precisando muito de sal lá na minha casa, você pode me dar? E a vizinha dá. Ela volta para casa, e o filho pergunta, mamãe, essa vizinha sempre pede um monte de coisa, tudo bem, mas por que você pediu sal para ela, se aqui em casa tem um monte de sal? E ela falou assim, filho, é porque ela sempre pede para nós, a gente nunca pede para ela. Eu pedi algo que com certeza seria barato, e eu sei que ela teria, só para ela se sentir confortável, quando ela precisar me pedir de novo. Eu preciso? Não, mas eu faço como se precisasse, só para alcançar aquela pessoa, só para alcançar o coração daquela pessoa. E o texto termina dizendo, versículo 22, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Repete comigo, salvar alguns.
Por favor, fala para quem está do seu lado. Deus não te chamou para salvar o mundo inteiro. Mas existem alguns que aqui só você conhece. E só você pode falar de Jesus. Fala, alguns. Quem são esses alguns? Alguns. A pessoa às vezes corre atrás do vento, quer salvar o mundo. Você nasceu para salvar alguns, filho. Tem pessoas, eu estou te falando que tem pessoas que, se ouvirem a minha pregação, a do pastor Paulo, vai entrar no ouvido e sair do outro, mas se virem o teu testemunho, porque você tem intimidade, você pertence a eles, você por isso tem autoridade na vida deles. Paulo diz, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, ou seja, se eu pertenço a eles, eu tenho autoridade para falar com eles. É isso, eu dei o exemplo da minha mãe, a minha mãe é DHD, não é peça de computador não, gente, é o nível de graduação, DHD, minha mãe é vai tirar? Ficou boa? É acima de PhD. A gente foi na última graduação dela, a última titulação dela, né? Que ela foi mudar de título, mudar de nome, entendeu? Arcebispo, entendeu? Ah, coitado, meu pai até hoje é pastor, minha mãe já é apóstola. Meu pai brinca que minha mãe é DHD, ele é ABCD. Todos nós, né? Então, a gente foi lá, eu e meu pai, fomos lá prestigiar minha mãe. E aí, os 4 examinadores da banca disseram a mesma coisa. Nos impressionou muito você ter família. E ter trazido sua família aqui. E todos eles disseram, e admitiram, olho cheio de lágrima, porque a maioria de nós, em algum momento da ascensão acadêmica, perdemos a nossa família para ganhar a vida acadêmica. Cresci demais. Estava trabalhando demais, perdi minha família. E minha mãe lá em cima. Agora, olha o poder. Pega meu YouTube e bota para eles ouvirem. Eles vão... Porque o nível acadêmico dos caras é tão alto que só quem pertence àquele nível é capaz de falar de igual para eles. Estou profetizando que tem gente aqui que Deus vai colocar em lugares altos, não para te exaltar, não para você ser o bonitão, não, mas para você poder se comunicar com pessoas que estão lá e são tão carentes quanto as pessoas que estão aqui embaixo. Em nome de Jesus, Deus vai te colocar lá. Você recebe? Diga amém. Eu estou impressionado com a quantidade de lugar que Deus bota crente da Rema. Fui fazer um exame de Covid da minha filha, a Aurora, chegou lá, a minha esposa entrou com ela naquele quarto lá, no consultório. Quarto. Eu fiquei esperando lá de fora. Quando minha esposa saiu, ela falou assim, amor, o rapaz que está fazendo o exame de Covid, ele é seu fã. Ouve suas músicas, mas nunca foi lá na igreja. Quinta-feira passada ele veio aqui na igreja, me cumprimentou. Pastor, fui eu que fiz o exame da sua filha. Eu nem lembrava, mas falei, rapaz... Aí eu fui com Bia em Niterói fazer um exame de olho. Sou uma negação, né, gente? Exame de olho. Não, é de olho mesmo, vai ser olho hoje. Para ver se ela consegue parar de usar óculos, você sabe como é que é. E aí o rapaz, de máscara, todo de jaleco branco. Pastor Rafael, boa tarde. Eu estou fazendo visão rema com você. Aí hoje, despenquei lá para Itaipuaçu para ir numa costelaria. Chama-se Império Costelaria. Meu Deus do céu. Fogo de chão. Caro nada. Não foi... Ah, mas... Não se queima não que você é solteiro igual o Lucas. Entendeu? Por enquanto você ou por enquanto ele, Lucas? O que você está... Os dois. Recebe aí, irmão. Amém. Amém. Esses profetas sem compromisso, sem responsabilidade. É o que eu estou falando, entendeu? Acabei de pregar, os caras não aprenderam ainda. E aí, chego lá, um cupim defumado, uma barriga de porco, uma linguiça mineira e uma costela bovina, por favor.
que o atendente me fala? Claro, pastor. E tá ali, fica de pé, Álvaro. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida do melhor churrasqueiro dessa igreja. Fogo de chão. Fala igual os gringos, fala fago da tchau. Poxa. Sabe o que é isso? É Deus colocando a gente em vários lugares para falar de igual para igual com essa geração. Diz amém. Vamos anotar, por favor, 7 pontos. Quem sabe eu consiga dar 8. 7 pontos. Poder de pertencer, por favor, anota no seu celular, vai fazer bem para você anotar isso aqui. Número 1, quem pertence tem autoridade. Você pega aquela mãe que está na creche e fala assim, nossa menina, meu filho faz muita bagunça em casa. Aí a segunda mãe diz assim, teu filho é insuportável. O que a primeira vai dizer? Você está maluco? Quer falar assim, seu filho é um capeta. Porque ela vai ficar... Porque ninguém pode falar assim do meu filho. Você limpou a fralda dele? Não. Você acordou de madrugada para cuidar dele? Não. Você deu mamazinho para ele? Não. Quem deu fui eu. Então só quem pertence pode ter autoridade. Aí vem falar da Rema. De qual igreja você é? Vou dar qualquer nome. Eu sou da Batista, sou da Assembleia, sou da Nova Vida. Filhão, você não pode falar mal da minha igreja. Sou eu que tenho que suportar as piadinhas do pastor Rafael todo domingo. E quando ele prega 3 vezes a mesma mensagem, eu preciso ouvir a mesma piadinha 3 vezes. Voluntário, dá uma glória a Deus aí. E você vem falando mal do meu pastor? Se enxerga. Só quem pertence tem autoridade. Jesus precisou pertencer à raça humana para salvar a raça humana. Pegou? Tem que pertencer, tem que pertencer. Quem pertence a esse lugar aqui? Dá um chutinho no pé de quem está do seu lado. Vê se tem raízes aqui nesse lugar. Vai lá. Dá um chutinho assim, vai. Deixa eu ver se tem raízes aqui. Número 2. Quem pertence não tem medo de crescer. Você sabe que numa empresa, muitas vezes o cara quando cresce muito, ele é abafado. Porque o patrão tem medo, porque se esse cara crescer muito, ele abre concorrência. Ele pega a minha vaga, ele entra no meu lugar. Contei para vocês, a pastora Eliane estava sem nada para fazer, estava meio no tédio, falou assim, vou fazer outra faculdade. Tipo quem vai beber água. Esse dia eu cheguei na casa do meu pai e falei, pai, cadê mamãe? Aí ele, rapaz, eu não sei. Rapaz, está na Grécia. Nos sentamos, comemos, rimos. Como que ela foi lá dar uma palestra rapidinho? E desse mesmo jeito que ela vai para a Grécia, ela foi fazer outra faculdade na Estácio. Ih, falei o nome. Então, ela nessa faculdade, de nome X, ela começou a perceber uma perseguição administrativa. Colocavam falta no dia que ela já tinha ido, colocavam uma nota diferente da nota que ela tinha tirado. Ela foi reclamar na secretaria, ela viu na frestinha da porta uma secretária falando com a outra, essa daí é aquela Eliane que o fulano falou. Quem era o fulano? O reitor, que havia descoberto o currículo da pastora Eliane, o currículo da minha mãe impresso, eu já imprimi, tem mais de 100 páginas. O currículo Lattes da minha mãe, sem comprovantes, sem diploma, só a descrição. Aí, e a minha mãe percebeu que ali ela não poderia crescer, por causa daquele ambiente. Ela teve que mudar de faculdade. Aí na outra faculdade, ela fez de fraco para ganhar os fracos, né? Ela ficou lá, aí o pessoal pensou que ela fosse uma senhorinha, daquelas assim que está fazendo a primeira faculdade, gente, a tiazinha Eliane, senta aqui. Aí ela vinha, sentava, obrigado. O que ela disse que eu não entendi? Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. E aí uma delas, não, tia Eliane, não precisa nem fazer o trabalho não, a gente bota seu nome. Hoje, elas, depois que minha mãe terminou, elas descobriram e estão fazendo, algumas delas, mestrado e doutorado com minha mãe. Minha mãe é a orientadora delas.
E minha mãe deve ter... Ou seja, moral da história, plante na vida de uma senhorinha e de um senhorzinho, talvez, é igual aquela série do Fantástico, o Chefe Escondido. O cara é dono da empresa e finge de empregado. Deus está botando um velhinho no teu caminho para você cuidar. Diga amém. Planta. Não, mas falando sério, planta, gente, planta. Só quem pertence perde o medo de crescer. Não tem medo de crescer. Deixa eu falar uma coisa, você já deve ter ouvido falar isso. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Gente, isso é uma frase ótima, lá para fora. Aqui para dentro não. Dá uma glória para a gente. Essa terra é terra fértil. Aqui é o contrário, você tem até que tomar cuidado, porque se você falar alto demais, acontece. Toma cuidado, filho. Vamos fazer um ato profético aqui. Fiz isso no primeiro, fiz no segundo, vou fazer no terceiro. Quem aqui, durante esses dias, tem sonhado real com uma coisa material que você está tentando alcançar? E às vezes você tem até vergonha de falar, para não, não falar assim, não, eu estou sonhando com Renegade, e tal. E aí você não pode nem falar. Vai. Você que está sonhando, fica de pé, por favor. Rápido. Se não quiser, pode ficar sentado também. Lembra da história do velhinho. Eu sou o velhinho agora. Faz assim como quem recebe. Todo mundo que está sentado, por favor, faz assim como quem dá. Faz uma oração comigo. Só quem está sentado vai orar. Fala comigo. Senhor, forte. Senhor, essa terra é terra fértil. Se meus irmãos estão compartilhando o sonho do coração deles, enquanto eles declaram, por favor, você que está em pé, declara o nome do seu sonho. Fala o que você tem sonhado. Você que está sentado, fala comigo. Enquanto eles declaram, a nossa palavra é sim e amém. Sim e amém. Sim e amém. Fala comigo. Está ligado na terra? Que seja ligado no céu. Alguém dá um aplauso bem forte para Jesus. Pode sentar. Quer dizer, essa terra é uma terra fértil. Você não tem que ter medo de crescer. Ai, pastor, meu sonho é ser pastor, mas eu tenho vergonha de falar, porque eu não sei como é que você vai entender, né? Eu vou amar. Quer ser pastor, filho? Fala comigo. Às vezes meu sonho era te consagrar. Tem uns aí que eu já estou até empurrando já para ver se cai né? Para ver se, né? Vamos lá. Vamos começar a se tornar quem Deus chamou para ser. Se você pertence a esse lugar, você não precisa ter medo de crescer. Você é da casa. Aqui é família. Fala comigo, aqui é uma família. Vamos lá, anota comigo, por favor. Quem pertence tem um nome. Coloca aí, quem pertence tem um nome. Olha o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 116, versículo 16. Olha o salmista orando. Ele diz assim: Senhor, sou teu servo. Sim, teu servo, filho de tua serva. Te pergunto, ele precisava dizer de quem ele era filho? Não. Por que ele disse então? Ele estava dizendo: Jesus, Deus, eu pertenço a um lugar. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um cara largado que do nada, Jesus, não. Eu me submeto a um lugar, eu me submeto a uma autoridade. Eu tenho gente ao meu redor. Eu tenho histórico, eu tenho vida, eu sou parte de um legado. Fala comigo, legado. Tem um texto muito interessante na Bíblia. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém e ele está reconstruindo o templo. E aí, eles precisam de levitas para servir no templo. Só que eles não tinham o registro com o nome dos levitas. Tipo, o livro de escala dos obreiros. Eles não tinham a escala, não tinha nome de ninguém. E aí eles fizeram o seguinte: pessoal, quem aqui, antes da destruição do templo, costumava ser levita? Aí um monte de gente levantou a mão. Ah, que bom, então vamos voltar a servir. Botou a galera para servir, está todo mundo servindo, maravilha. Só que de repente eles acham o livro da genealogia. Aí quebrou para todo mundo. Por quê? Tinha gente que tinha levantado a mão dizendo: eu sou levita, mas o nome dele não constava no livro. Não adiantava ele servir se ele não pertencia. Pegou? Olha o texto comigo. Neemias 7,64 diz assim: eles procuraram seus nomes nos registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio.
Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Para a gente, tipo assim, não adianta servir se você não pertence. Todos os obreiros e diáconos dessa igreja, todos os voluntários dessa igreja, a gente sabe quando o cara pertence e quando ele está ali só cumprindo escala, é ou não é? Quando o cara pertence é diferente. Você pega André, rapidinho. André, no último café social que a gente teve, André tem um sacolão, não sei se você sabe disso. Vá no sacolão do André, aqui na curvinha do Raul Veiga, como quem vai para o Coelho ali. Compre verduras lá. Amém? Amém, gente? André, da casa, nossa. Aí o André, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, está no Ceasa comprando material para o sacolão dele? Não, para o café social da igreja. Ele precisava? Não. Mas ele faz porque ele pertence. A gente sabe a diferença de quem só está cumprindo escala para quem pertence. Seu nome precisa constar no livro. Você precisa pertencer. Pertencer. Pertencer te dá um nome. Ponto número 4, se você quiser anotar, anota aí comigo. Só quem pertence descobre o amor verdadeiro. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito importante. Vem cá, Jordan, rapidinho. Imagina. Pode ficar aqui parado, virado para mim. Aqui, garoto. Que eu não veja em Jordan nada que eu goste. Eu não gosto da camisa dele. Eu odeio a camisa de Jordan. Eu odeio... Como é que é o nome disso aqui? Não é barba. Eu odeio esse projeto aqui. Eu odeio a cabeça redonda do Jordan. A única coisa boa que o Jordan tem é porque ele é gordinho. Eu odeio essa calça, apesar da minha ser muito parecida. Eu odeio o relógio. Eu odeio tudo do Jordan. Eu não gosto de nada no Jordan. Só que o que acontece? Por algum acaso do destino, eu sou levado, obrigado a ficar com o Jordan, perto do Jordan o tempo todo. Um dia Jordan vai falar assim: Rafa, me empresta uma toalhinha. Eu não tenho uma toalhinha. Eu vou falar: puxa, minha toalhinha é bordada da comunidade evangélica Rema. Tá bom, toma, mano, toma. Um dia ele vai falar assim: Rafa, poxa, eu não tenho nenhuma Bíblia para ler. E Deus vai falar assim: dá a sua própria Bíblia para ele. Deus, minha Bíblia aqui tem minhas anotações, tem meus esboços. Deus vai falar: dá. Tá bom, Deus. Deus vai falar: Rafael, dá seu iPad para ele. Tá bom, Deus. Deus vai falar: Rafael, dá seu iPhone para ele. Lembra que eu não gostava do Jordan? Por quê? Porque eu não havia nada nele que me atraísse, que me fizesse gostar. Só que agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois de convivência, eu olho para o Jordan e começo a ver coisas que eu depositei nele. A toalhinha que eu sempre amei, a minha Bíblia predileta, meu iPad, meu iPhone, as coisas que eu amo, uma parte de mim foi depositada nele. E aí eu descobri o que é amá-lo de verdade. Amor de verdade é quando você se doa a ponto de haver coisas tão preciosas de você inseridas naquela pessoa. Você nunca vai deixar de amá-lo. Por quê? Porque ele carrega parte da sua essência, parte de quem você é. Veja se não é isso que Deus fez por nós, ao enviar para nós o seu Filho Jesus. Quando Ele envia Jesus para nós, a melhor parte dele, agora está em nós. É por isso que Ele nos ama. O nome desse amor é amor verdadeiro. Só experimenta amor verdadeiro quem participa, quem pertence. É quando você olha para essa igreja. Eu dei um exemplo no segundo culto, das diaconisas da nossa igreja, que antigamente usavam um uniforme de terninho vinho. Terninho vinho. Hoje a gente tem esse uniforme mais moderno, mais despojado e tudo mais. Ok, mas elas participaram da transição. Elas viram essa transição acontecendo. Você tem uma parte sua depositada ali. Quem aqui tem uma parte sua depositada nessa terra, nessa igreja? Quando você vê essa igreja, você fala assim: eu tenho parte nisso, eu pertenço. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Obrigado, Jordan. Vamos mais forte, gente. Se chegando já para o fim dessa palavra, uau, eu vou pular até um ponto.
que senão não vai dar tempo, não. Ponto número 5, então, pulando umzinho. Quem pertence paga o preço. Quem pertence paga o preço. Esse esboço eu escrevi há 2 anos atrás, quando um dos nossos músicos, o Sacra, nosso baterista, tinha dado à luz a gêmeas, ele e sua esposa. E uma delas ficou no hospital durante o tempo da conferência. Você lembra disso? Sacramento estava aqui todos os dias, durante o preparo da conferência todinho. Ele ficava lá o dia inteiro, dava de tarde, ele vinha para cá, ficava aqui até a noite, dava a madrugada, ele voltava para o hospital. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E ele falava para mim, Rafa, é impressionante, porque meu corpo está cansado, mas eu não estou cansado. Eu me sinto revigorado. Só sente isso quem pertence. Quem pertence. E olha que doideira, quando eles ficaram grávidos, eu lembro que eu tinha orado por eles. Você lembra disso, Vitinho? No Revô. E eu orei dizendo assim, Deus vai usar vocês como prova de que ter filhos não te afasta do engajamento na obra de Deus. E olha o que aconteceu com eles. Passou a conferência, eles continuaram superativos, passou outras coisas, tal, pá. E aí, no final das contas, a filhinha dele faleceu. E o que aconteceu com ele? Nada. Continuou. A Bíblia diz que a árvore, ela balança para lá e para cá. Para lá. Mas se tem raízes, filhão, se tem raízes profundas, essa árvore não quebra, não tomba, não. Tem raízes. Eu pertenço. Quem pertence paga o preço. João capítulo 10, versículo 11 diz assim, eu sou o bom pastor, Jesus falando. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o empregado, não é o pastor, a quem as ovelhas não pertencem. Se vier o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. O mercenário, versículo 13, o mercenário foge porque ele é empregado e não tem cuidado pelas ovelhas. Ele não é o bom pastor. O bom pastor, não apenas as ovelhas pertencem a ele, mas ele pertence a ela. Ele sabe o nome de cada ovelha. Ele sabe o nome, porque ele pertence, ele viveu ali tanto tempo, ele se desgastou, ele viveu ali, ele ama, por isso ele paga o preço que for necessário. Quando a gente pertence, a gente paga o preço, a gente fala, isso aqui é comigo, pode deixar, não, isso aqui, quer ver? Quem aqui em casa, você mora ainda com seus pais, mas você ajuda em casa. Por quê? Porque você pertence. E quem pertence paga o preço. Eu pertenço. Eu sempre noto isso. Gente, eu saio muito para pregar em outras igrejas. E é impressionante o tempo que se demora o momento de oferta por aí. Às vezes ficam 40 minutos. Você tem que entregar o seu Isaac. Está tudo certo, não está errado, mas às vezes é tanto tempo. Eu fico, gente, será que... Aí eu imagino assim, eu acho que a igreja do cara não sabe, né? Por isso que ele tem que ficar falando tanto tempo. Só pode ser, porque a igreja a qual eu pertenço, a comunidade evangélica Rema, o pastor resolve isso em 5 minutos. Por quê? Porque o povo sabe que pertence, e quem pertence paga o preço. Quem pertence sabe a sua parte. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você sabe qual é a sua parte? Sabe tua responsabilidade? Quem pertence paga o preço. Último tópico de hoje. Lucas capítulo 15, versículo 14. A parábola conhecida como a do filho pródigo. O filho pródigo vai, você conhece a história, pega a herança do pai, que o pai deixou, foge, sai de casa, gasta tudo que tem. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O cara queria comer a comida do porco, mas o porco não deixava. Ninguém dava comida para ele, nem os porcos. Olha a situação deplorável do cara. Foi quando de repente no versículo 17 ele caiu em si. Então, versículo 17, caindo em si, ele disse,
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem pertence sempre tem para onde voltar. Sempre tem para onde voltar. Não existe nada mais doloroso do que você saber que não tem saída, de que não tem volta. Eu vim aqui te trazer uma palavra essa noite. Você tem para onde voltar, filho. Se você pertence ao Senhor, se você foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pastor, mas você não está entendendo. Faz 10 anos que eu estou afastado. Você tem para onde voltar. Não, pastor, você não está entendendo. As coisas que eu fiz, eu tenho vergonha de contar para alguém. Você tem para onde voltar. Olha para mim. Se você foi comprado por Ele, se você foi comprado por Ele, se você foi adquirido, se você pertence, a palavra Senhor significa Kyrios no grego, dono. Se você pertence a Ele, você tem para onde voltar. Eu queria aqui, com muito respeito, muito carinho, você colocasse a mão na mão de quem está do seu lado e você falasse para ele: você tem para onde voltar. Olha para o outro lado e fala assim: você tem para onde voltar. Fala para ele: não se desespera, você tem um porto seguro. Fala para ele: papai está te esperando, fica tranquilo, papai está te esperando. Alguém pode dar um sorriso para ele? Alguém pode dizer: